Olá, irmãos. Estamos na terceira semana dos 21 dias de oração e jejum, e nesta semana a ênfase é orar pela igreja, orar por uma igreja poderosa, orar para que Deus nos dê avivamento e despertamento espiritual e nos conduza em seu propósito e assim o ministério que Ele nos confiou. Hoje é o 18º dia com o tema Sendo Útil na Mão de Jesus. Sendo útil nas mãos de Jesus, com ênfase sobre consagração e missão. A devocional de hoje está em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22, que nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa parte de Apocalipse, das 7 cartas às 7 igrejas em Apocalipse, trazem lições maravilhosas para a nossa vida. Lições de Jesus para a sua igreja. Jesus, ele elogia 2 igrejas, de Esmirna e Filadélfia, mesmo a primeira sendo pobre e a segunda sendo fraca. As outras 4 igrejas, Jesus ele elogia, mas também traz censuras. A igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E a igreja de Laodiceia, ele só tem censura para com esta igreja. Mas, primeiramente, nós podemos ver 2 grandes lições de Jesus para essas igrejas. 2 grandes lições que podemos aprender com elas a respeito de Jesus. A primeira é que Jesus conhece profundamente a sua igreja. Isto nós precisamos confiar e descansar. Jesus conhece profundamente a sua igreja. Jesus está no meio dela, andando no meio da igreja e sustentando as igrejas com as suas mãos, apesar de toda a censura que ele faz. Interessante aqui, nós vemos algumas frases que mostram isto. Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras. Para outra igreja falou: eu conheço a tua tribulação. Para outra igreja ele falou: eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus conhece as obras da igreja, Jesus conhece o sofrimento da igreja, Jesus conhece onde ela caiu, como se levantar, Jesus conhece o lugar onde ela está estabelecida. Jesus conhece a igreja dele. E a segunda grande lição é que Jesus sempre se apresenta como a solução para os males da igreja. Jesus ele aponta aquilo que está em desacordo com a sua vontade, mas também ele apresenta a solução, que é ele mesmo. E ele sabe como resolver os males que assolam a igreja. A restauração de uma igreja não está na sua metodologia, a restauração não está nas novidades do mercado, a solução está em Jesus, em voltar-se para Jesus. Aí está a solução. Ele é o remédio para qualquer enfermidade que a igreja esteja enfrentando. Ele é a capacitação para aquela igreja que está fraca. Podemos dizer que ele é o tônico, para a igreja que está fraca. Ele é a direção para aquela igreja que está perdida. Ele nos apresenta tudo o que nós precisamos para caminharmos, crescermos, sermos saudáveis diante dele. E a igreja aqui de Laodiceia, interessante, com todas as cartas isto acontece, apresenta características sociais, culturais, geográficas, e é feita então uma analogia dessas características com aquilo que precisa ser trabalhado na vida da igreja. E Laodiceia se destaca por 4 características importantes que são feitas analogias para Jesus tratar da igreja.
Primeiramente mostra e a Laodiceia era um grande centro bancário e financeiro. A cidade se orgulhava de ser rica, de ser poderosa, era uma das cidades mais ricas daquela época. Era uma cidade que tinha muitos, podemos dizer, milionários naquela época. E é interessante que a cidade era tão abastada, era tão rica, que ela achava que não precisava de Deus. Também era uma cidade que era um grande centro industrial de tecidos. Ali tinham as melhores roupas daquela época e exportava para toda a Europa e Ásia também, né? Ela era orgulhosa daquilo que produzia. Interessante, Jesus fala: vocês acham que são ricos, mas na verdade vocês são pobres, estão nus, vocês na verdade estão expondo toda a vergonha de vocês, né, da questão humana do pecado. Mas fala também que é um grande centro médico. Ali era um grande centro medicinal de produção de medicamentos. Inclusive, tinha ali 2 ungüentos ou óleos que eram super conhecidos, que tratavam, na verdade, eram quase que considerados milagrosos para tratar questões, né, do olhos e ouvidos também. Mas também era um grande centro turístico, porque ali tinha águas termais importantes, né, águas termais e minerais também. A região ficava entre 3 cidades: Colossos, Hierápolis e também Laodiceia. Na cidade de Colossos nós temos as águas frias, na cidade de Hierápolis as águas quentes. Na cidade de Colossos eram águas minerais, águas frescas, que traziam o sentido de refrescância, né, de alívio. E a cidade de Herápolis tinha águas quentes, águas termais, que eram como que terapêuticas. Mas aí as 2 águas, né, quente e fria, desciam, se juntavam e passavam por Laodiceia. E por Laodiceia passava uma água morna. E é interessante, Jesus faz uma analogia dizendo o seguinte: olha, as águas quentes de Hierápolis são águas terapêuticas. E fazendo uma analogia com a igreja, dizendo que a igreja, o seu caminhar, a sua vida, ela precisava ser como que terapêutica, trazer, né, saúde, trazer conserto para a vida das pessoas, e assim tratamento para a vida das pessoas, e gerar vida. E a cidade de Colossos, que tinha águas frias, né, minerais, deveria trazer refrescância, refrigério para a vida das pessoas. E aí Jesus fala: vocês não são águas nem quente, vocês não são nem quente nem frio, vocês não trazem, vocês não são terapêuticos, vocês não trazem conserto de vida, saúde, transformação de vida, mas também vocês não trazem refrigério para a vida das pessoas. Que vocês fossem uma coisa ou outra, vocês são mornos. Vocês, na verdade, não trazem diferença na vida das pessoas. Então, destacando estas características, né, geográficas, sociais e culturais da cidade de Laodiceia, nós podemos fazer algumas aplicações e trazer algumas lições para a nossa vida que Jesus quer trazer para nós. E é claro que essas lições se aplicam a qualquer igreja. Toda igreja ela precisa trazer uma ação terapêutica para a vida das pessoas, uma ação de transformação, de restauração, mas também a igreja precisa trazer refrigério para a vida das pessoas, um refrescância, um alívio, né, vida também para as pessoas. Por isso, algumas lições. A primeira delas: Jesus se apresenta como fornecedor de vida. Ele fala de forma analógica, né? Vinde, comprai de mim. Vocês querem riqueza? Eu tenho. Eu tenho suficiência para vocês, eu sou suficiente para vocês. Vocês querem uma herança? Vocês têm um reino, vocês têm o ouro deste reino. Vocês querem vestes de justiça, roupas lindas? Eu tenho as roupas verdadeiras, vestes de justiça. Vocês querem também enxergar bem, ter boa visão, discernimento? Eu tenho para vocês. Eu tenho um verdadeiro colírio que pode trazer visão espiritual, discernimento de vida também. Jesus aqui está conclamando a igreja a confiar nele, a buscar dele suficiência e satisfação para a vida. Jesus está dizendo: não confiem nos seus bancos, não confiem nas suas fábricas, não confiem na medicina, confiem em mim, busque a mim, para que vocês possam ter vida e vocês terem o sustento necessário para vocês. Só Cristo pode nos enriquecer a nossa pobreza. Só Ele pode cobrir toda a nudez que o pecado comete na nossa alma e vida. Mas a segunda lição que Jesus vai apresentar aqui é que Ele nos chama para um fervor espiritual.
Ele nos chama para nós fazermos a diferença. No versículo 15 ele fala: eu sei que você não é frio e nem quente. Ele está dizendo o seguinte: eu quero que vocês tenham uma ação terapêutica na vida das pessoas e na sociedade. Eu quero que vocês produzam restauração, cura, vigor, vida. Eu quero que vocês sejam refrescantes. Eu quero que vocês produzam refrigério na alma, tragam alívio, alegria para a vida das pessoas. A minha oração e a nossa oração deve ser que a Memorial seja assim. Ela produza terapia e produza também alívio e refrigério para a vida das pessoas. Jesus também nos ensina e diz que e nos chama para uma mudança de vida. O versículo 19 fala: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrepende-se. Ele quer que a gente mude de vida, que a gente transforme a nossa vida para que possamos transformar aqueles que estão à nossa volta. O chamado de Jesus é para que sempre haja arrependimento. Na verdade, o cristão, ele anda sempre em arrependimento e quebrantamento. Dia após dia, o arrependimento e quebrantamento marca a vida de um cristão, para que ele esteja sempre submisso ao Senhor Jesus e à sua vontade também. Ele nos convida a uma profunda comunhão com Ele. Versículo 20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo muitas vezes alguns acabam aplicando para pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Mas aqui Jesus está falando para a igreja, dizendo para a igreja: eis que estou à porta e abro. Ele está convidando a comunhão com Ele, comunhão sincera, verdadeira, profunda com Ele. Esse é o convite de Jesus para a igreja. Ele quer que a igreja, nós tenhamos comunhão profunda com Ele. E uma última lição: Jesus ele tem um poder para conduzir os vencedores ao seu trono de glória. Ele fala no verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo. Ele, somente Ele pode conduzir a igreja em vitória, conduzir a igreja para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Somente o Senhor Jesus pode curar a igreja, pode fortalecer, pode capacitar e pode fazê-la poderosa para transformar vidas e abençoar vidas também. Que Ele faça isso conosco, que Ele faça isso com a Memorial, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus eterno, nós te louvamos pela Tua palavra, que é maravilhosa, que é viva e eficaz. E clamamos ao Deus querido que este clamor que o Senhor faz, esse convite que o Senhor faz à igreja, nós ouvimos, ó Deus, e entendemos que é um convite para nós, para que busquemos do Senhor capacitação, busquemos do Senhor riqueza para a nossa vida, para a nossa alma, do Teu reino, que busquemos para nós, ó Deus, as vestes de justiça necessário, colírio para os nossos olhos, colírio espiritual, para que tenhamos visão do Teu reino, discernimento das coisas espirituais, para que caminhemos com o Senhor. Pai querido, nós entendemos que nós precisamos disso. Nos ajude, Senhor, para que sejamos consagrados ao Senhor. Cumpramos a nossa missão neste mundo de gerar vida, transformação, restauração, como também refrigério, alívio, alegria para aqueles que estão à nossa volta, para este mundo, para a honra e glória do Teu santo nome. Faça isso, ó Deus querido, e possamos viver assim, em nome de Jesus. Amém. Separe o dia de hoje para você buscar a Deus, orar pela Memorial, para que sejamos uma igreja poderosa, que gere restauração de vida, que gere transformação de vida, como também alegria, refrigério para as vidas das pessoas. Separe um tempo para que você esteja orando, e os motivos de oração de hoje são: ore por um quebrantamento genuíno e humildade para arrependimento e confissão de pecados. Ore também por um despertamento espiritual para a palavra de Deus. Fome e sede da palavra, se alimentar da palavra do Senhor. Ore por desprendimento das coisas deste mundo e quebra do orgulho, do egoísmo, tudo aquilo que nos afasta e impede a ação de Deus na nossa vida. Ore por fidelidade ao Senhor e disponibilidade para servir. E ore também por entrega de vida e dedicação ao Senhor. Separe um tempo para buscar a Deus de forma intensa, específica. Separe também um tempo para você jejuar, para assim, de forma mais específica, dizer que
Você está procurando a vontade de Deus e está separando um tempo específico, que a comunhão com Ele, a busca a Ele é mais importante do que as coisas até essenciais para a nossa vida, como alimento. Que Deus abençoe você nesse dia, que Deus fale ao seu coração, que você entenda a voz dEle, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você nesse dia e até mais.